Bom momento para os jovens no mercado de trabalho. O levantamento aponta que mais de 90% das vagas criadas em Ribeirão no mês de junho foram ocupadas por eles. O Dylan tem 20 anos e está feliz da vida com o primeiro emprego de carteira assinada. Ele começou como menor aprendiz, trabalhou direitinho, fez tudo com dedicação e força de vontade. O resultado está aí. Foi contratado como assistente administrativo. Agora tem todos os benefícios e o salário que garante uma independência que sempre quis. Para mim foi um passo bem grande porque eu queria poder contribuir mais. Eu gosto de ter a sensação que eu não sou dependente de ninguém, entendeu? Que eu possa fazer minhas coisas sozinho por conta. Mas assim que eu fui efetivada, eu comecei a ter mais responsabilidades, né? Como mudei de setor, fui para o RH. Depois de 2 anos na RH, eu poderia ter aprendido mais, só que surgiu a oportunidade de um novo setor. E eu abracei a oportunidade. Eu gosto de aprender coisa nova, estar sempre inovando. A aprendizagem faz bem, né? As empresas têm procurado jovens entre 17 e 24 anos. Um levantamento feito pelo CAGED, Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, apontou que no mês de junho, 93% das vagas disponíveis em Ribeirão foram destinadas a eles. Das 3.714 oportunidades, 3.475 foram preenchidas por esse público. E sabe por quê? Geralmente as empresas eles costumam contratar esses profissionais devido à disposição, à energia, à oportunidade do primeiro emprego. É o que as empresas buscam no mercado de trabalho, aquela vontade de trabalhar, de conquistar o primeiro emprego. Então isso acaba atraindo muitas empresas. É o caso do Enzo, estagiário de jornalismo. Proativo, dedicado e gentil com todo mundo. Ele ajuda na produção das reportagens, redes sociais, atende o telespectador no WhatsApp, nas ligações e já evoluiu bastante. É o primeiro trabalho fixo, depois de outros temporários que teve. Eu estou na área que eu gosto, que é no jornalismo, e aqui eu consigo fazer um pouco de tudo, saio. No dia a dia também eu aprendo muita coisa com os profissionais daqui, então para mim significa muito, é muito importante, ainda mais que eu estou na faculdade ainda e já estagiando numa redação de televisão. É muito bom. Então, mesmo que eu não tenha carteira assinada, já trabalhando como estágio num lugar que eu almejo, que é a comunicação, a redação, enfim, televisão, eu acho que a minha ambição é mais importante nesse ponto. Já é um caminho. Já é um caminho, lógico, com certeza. Eu acho que já está meio caminho andado aí, se parar é prejuízo. Não pode parar, só seguir em frente. E para quem é novo, conseguir uma vaga no mercado de trabalho tem muitas vantagens. Começando pela economia local, esses jovens passam a ter algum provento, passam a ajudar em casa, portanto, acaba por movimentando a economia. Depois, uma esfera mais pessoal para o jovem, é importante que ele se insira nesse tipo de mercado, porque isso vai, de alguma maneira, favorecer o desenvolvimento de competências socioemocionais, competências afetivas. Isso vai fazer com que ele ganhe mais desinibição, aprenda processos de produção, de atendimento. E de alguma maneira isso também pode ajudá-lo no futuro a escolher melhor uma carreira, já ele experimentando algumas habilidades que ele pode de alguma maneira elencar como favoráveis ou desfavoráveis a ele. Existe também a dificuldade das empresas em conseguir candidatos jovens preparados, pelo menos com ensino médio completo. Se tiver noções básicas da função que vai exercer, melhor ainda. Disponibilidade, horário e muita vontade de trabalhar. Qual é a orientação para esses jovens para que as empresas tenham mais facilidade de encontrá-los? Que continue estudando, que tenha o básico, que é o ensino médio completo, que respeite a hierarquia. Busque o diferencial. Isso é o importante, que isso nenhum candidato vai perdendo uma oportunidade quando a empresa precisar. Porque emprego tem, trabalho tem muito na nossa cidade, na nossa região. E nós precisamos da ferramenta mais importante, que é o candidato, que ele se dedique e que ele valorize o seu trabalho e valorize também a empresa onde ele trabalha. Fica o alerta para pais e responsáveis que esse processo, apesar de positivo, não pode afetar a vida estudantil, a escolarização desses jovens, porque tão importante quanto esse tipo de projeto é que ele continue o processo educacional para que ele possa, de alguma maneira, se inserir no mercado com um trabalho melhor remunerado. Gislene Lopes para o Jornal da Clube.
E para falar mais sobre esse momento vivido aqui em Ribeirão Preto, recebemos o consultor empresarial Marcelo Brandão. Boa tarde. Ainda que a economia não vá muito bem das pernas, a criação de empregos para os jovens pode ser uma oportunidade interessante, né? Pode ser e deve ser, mas a economia ela poderia estar muito melhor se o Brasil não passasse, né? Não tivesse ficado pobre, envelhecido pobre. É o que aconteceu com o Brasil hoje. Porque para nós gerarmos riqueza, nós precisamos de mão de obra capacitada, mão de obra com formação técnica para gerar produtividade. E hoje o Brasil tem a sua maior população produtiva, justamente nessa faixa dos 20 aos 40 anos, né? Então, a nossa maior população para produzir está nessa faixa de idade, né? É maior que qualquer outra idade, que qualquer outra faixa etária. Mas qual é o problema que nós temos nessa população que ela poderia estar produzindo mais? Justamente a formação técnica. Ainda o jovem está muito deficiente com relação à formação. E isso atrapalha você gerar aí um PIB per capita maior. Falando ainda dessa mão de obra qualificada, tem tirado o sono dos empresários há muito tempo e alguns anos, né? Esse momento favorável para os jovens precisa ser entendido de que maneira? A sociedade como um todo precisa entender e ajudar o jovem a perceber a necessidade que ele tem, não só de viver do empirismo, mas que a capacitação, a formação técnica na atividade que ele escolheu fazer é muito importante. E o que o jovem não pode se deixar levar é pelos modismos da atualidade. Hoje, o Brasil é o segundo país do mundo com o maior número de jovens aqueles que nem estudam nem trabalham, que é justamente dessa faixa etária dos 18 aos 25 anos. Então, quando nós temos um público muito grande desses jovens que não têm o interesse nem no trabalho, nem no estudo, é um problema que a sociedade precisa se juntar, cooperar, para que nós possamos dar a esse jovem uma visão de futuro, mas uma visão não no empirismo, que o futuro dele está na formação, está na capacitação para que ele conquiste o seu espaço no futuro mercado de trabalho. Marcelo, então podemos dizer que compromisso é a palavra-chave para o mercado de trabalho, né? Não tenha dúvida. O compromisso, traçar os objetivos, a dedicação, a perseverança, isso é importante em qualquer faixa etária, né? Agora, principalmente no jovem, porque o jovem ainda ele não tem uma experiência para ele provar o quanto ele não tem uma vivência para que ele possa demonstrar como é o seu trabalho. Então, serve para ele, o que resta para ele é a capacitação técnica, é o estudo, é o objetivo, é mostrar perseverança, é mostrar que ele está ali para realmente conquistar, a qualquer preço, que ele vai ter uma dedicação muito forte nesse trabalho. A gente fala que o jovem que começa a trabalhar hoje, então precisa querer continuar estudando e buscando cada vez mais especialização. Não tenha dúvida. Hoje, com esse mercado evoluído que nós temos, com a tecnologia, ele não pode, de maneira alguma, eu vou fazer uma pós-graduação e parar. Não. Todo final de ciclo estudantil é um novo começo para ele, né? Todo final de ciclo ele tem que começar novamente. Infelizmente ou felizmente para alguns, ele não pode mais parar de estudar, ele não pode mais chegar nos 30, nos 35, porque a profissão talvez que ele escolheu hoje, daqui a 10 anos não exista mais. Então o que ele vai fazer? Ele precisa estar preparado para essa mutação do mercado econômico que nós estamos vivendo. Obrigada, Marcelo Brandão, pela sua participação aqui no Jornal da Clube.